O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entrega tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, nós celebramos hoje a memória de São Luís Maria Grignon de Montfort. Tamanho de nome, né? Luís de Montfort, da família dos Grignons. Ele então colocou Maria no seu nome, ele mesmo adotou Maria como parte do seu nome. E depois de canonizado, óbvio, São Luís Maria Grignon de Montfort. Foi padre, foi sacerdote, razoavelmente recente, morreu em 1718, século XVIII, portanto, não faz tanto tempo assim, mas que traz para nós grandes ensinamentos, mas além dos seus ensinamentos, grandes exemplos. Muitos conhecem São Luís por conta do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que ele escreveu, que é um apanhado de vários escritos dele a respeito da Virgem Santíssima. Ele propagou a devoção sobre esta escravização a Jesus pelas mãos de Maria, escravização total, dedicação total, renovação das promessas batismais, pelas mãos de Maria, se dar todo a Jesus. É uma das obras mais conhecidas dele recentemente, mas ele escreveu muitas coisas, mas mais do que aquilo que ele escreveu, a sua vida foi um grande testemunho, um grande exemplo. São Luís sofreu muito, teve muita dificuldade para ser ordenado padre. Ele tinha um tio, inclusive, que era bispo, e nem o tio dele queria ordená-lo. Ele teve muitas perseguições e muitas dificuldades. Depois de ordenado padre, teve mais dificuldades ainda, passou por muitos sofrimentos. Um dia ele resolveu ir a Roma, chegou a Roma e pediu autorização ao Papa para ser missionário. E recebeu essa autorização do Papa, na época não era tão simples, recebeu e saiu pregando. Foi enviado à França para ajudar lá naquela região que estava com mais heresias na ocasião. E mesmo depois de padre, sofreu muitas perseguições por conta da sua fidelidade, por conta da sua ortodoxia. São Luís, como padre diocesano, ele viveu uma pobreza tão extrema, por opção própria. Ele viveu uma pobreza tão extrema que os mendigos de rua tinham pena dele. Imagina que coisa. Os mendigos reuniram uma vez e falaram: a gente precisa fazer alguma coisa, precisa ajudar esse padre. É tão pobre que a gente precisa dar alguma coisa para ele, né? Imagina a pobreza que ele vivia, né? O despojamento. Viajava longas e longas distâncias, da França a Roma, ele sempre andava a pé. Fazia longas caminhadas, viagens longas, sempre andando a pé. E vivia de forma muito pobre e muito simples. E ao mesmo tempo que vivia virtudes tão elevadas, sofria perseguições tão ferrenhas. Para nós isso é um grande exemplo, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão perdendo um pouquinho o norte, assim, sabe, do que é a fé. Nós estamos perdendo um pouco a noção do que é fé. E eu escuto muitas e muitas e muitas pessoas se questionando, perguntando: poxa vida,
Mas eu vivo a fé de forma tão fiel. Eu vou à igreja, eu rezo, eu vivo os sacramentos, e eu não entendo por que eu sofro tanto. Pergunta mais óbvia. Todos os santos sofreram. Mas não, nós achamos que hoje a fé é um remédio contra o sofrimento. E as pessoas esqueceram que aderir a Jesus Cristo é fazer uma adesão a uma vida de perseguição, a uma vida de rejeição. Que as pessoas parecem que rasgaram algumas páginas do Evangelho quando Jesus diz: o mundo vos odiará, o mundo não vai gostar de vocês. Vocês vão fazer as coisas todas certas, vocês serão honestos com todas as pessoas, vocês serão gentis com todas as pessoas, vocês serão amáveis com todas as pessoas, vocês ajudarão todas as pessoas que vocês puderem e estiverem ao alcance de vocês, porque vocês são cristãos, e as pessoas vão pagar vocês com rejeição, com traição. Isso é ser cristão. Ah, mas isso o padre está inventando. Eu não. Começou lá com São Pedro. São Pedro era o primeiro dos apóstolos. São Pedro era o Papa. Foi pregar no templo, foi preso. Foi pregar no templo e foi preso. Quem aqui já foi preso por causa do Evangelho? Quem aqui já apanhou por causa do Evangelho? Ixi, nem começamos a ser perseguidos ainda, né? Eu também não. Com muita vergonha digo que eu também não. Nunca fui preso por causa do Evangelho. Nunca apanhei por causa do Evangelho. Já imaginou levar uma bofetada bem dada na cara? Você é cristão? Sou. Pá, toma. Vai continuar cristão? Já não tenho mais tanta certeza assim. Minha covardia. Queridos, São Luís sofreu, São Pedro, mas a resposta de São Pedro deve ser a resposta que todos nós ofereçamos ao mundo. Eu não proibi vocês de falar em nome de Jesus, mas eu vou obedecer vocês ou a Deus? Quem vai me julgar no final das contas, você ou Deus? Quem vai me julgar é Deus, meu filho, então eu obedeço a Ele, não você. A minha preocupação é agradar a Deus, não as pessoas, porque quem vai me julgar quando eu deixar essa vida vai ser Deus, não as pessoas, não é verdade? Não são os jornais que vão me julgar no final da minha vida, não é a mídia social, não é o Instagram, não é o Facebook, não é o YouTube que vai me julgar no final da minha vida, é Deus. Então a minha preocupação é agradar a Deus e não as pessoas. Mas nós parece que esquecemos e reclamamos do sofrimento. Ai, porque eu sofro por ser cristão. Eu já falei esses dias e vou falar de novo. Agora saiu uma notícia recentemente de que o canal lá do Telegram do Padre Paulo Ricardo está sendo investigado. E as pessoas impressionadas. E a minha pergunta é: vocês ainda se admiram que os justos sejam perseguidos? Ainda é uma surpresa para vocês? Ainda é uma novidade que os justos sejam perseguidos? Para mim não é novidade nenhuma. Não tem nada de novo. Desde Jesus, o justo, o justíssimo, foi pregado na cruz, e eu quero ter honras e aplausos? Alguma coisa estranha. O meu Senhor, o meu Salvador, se assentou no trono da cruz, recebeu uma coroa de espinhos, mas eu quero almofadas, sombra e aplausos. Não condiz. O nosso caminho é trilhar o caminho que Jesus trilhou, porque eu quero chegar ao fim último, que é a ressurreição. Não é porque eu gosto de sofrer, não, porque eu quero chegar à ressurreição. Mas Jesus chegou à ressurreição depois da cruz. Eu não posso querer pular desta vida para a ressurreição sem passar antes também pela cruz. Jesus não foi aceito, Jesus foi rejeitado. As mesmas pessoas que gritaram Hosana ao filho de Davi quando ele entrou em Jerusalém, gritaram crucifica-o poucos dias depois. As mesmas pessoas que muitas vezes nos elogiam nas redes sociais são as mesmas pessoas que pouco tempo depois estão dizendo que nós não somos tão bons assim. Eu dou risada dessas coisas, né?
Uma vez uma pessoa, nossa, padre, eu gosto de ouvir suas homilias. Eu gosto de ouvir suas homilias e não sei o que, isso e aquilo. Que bom. Padre, eu estou com uma dúvida, tal coisa é assim. Não é assim não, a igreja diz assim, assim, assado. Eu já não gostei muito da sua resposta. Parece que eu já não gosto tanto e já não admiro tanto. Tem problema. Tem problema perder admiradores. Deus que me livre desse povo. A nossa fé é a fé de 2000 anos. Já disse várias vezes isso, e aqui eu aproveito a oportunidade, né? São Paulo um dia chegou em Atenas e viu lá os deuses deles, tinha um lugar com um dizer Deus desconhecido. Ele pregou em cima daquela ocasião. Aqui em Mogi também eu prego em cima de uma determinada ocasião, que é o fato de muitas pessoas terem devoção a Santa Rita de Cássia. Aqui em Mogi é uma devoção muito bonita, muitas pessoas têm devoção a Santa Rita de Cássia. E aí eu digo, você diz que é devoto de Santa Rita de Cássia e reclama do sofrimento. Uma mulher que sofreu tanto para ser fiel a Deus. Eu vou dar um tiro no meu próprio pé agora. Agora eu vou falar um negócio que ainda está gravando, mas não tem problema não. Eu digo, e de certa forma eu tento ser devoto de São Francisco de Assis. Não dá para eu dizer que sou devoto de São Francisco de Assis e morar numa mansão com luxos e não tem como. Ou eu não entendi nada do que é a vida de São Francisco, ou eu não entendi nada do que é ser devoto. Que muita gente acha que ser devoto é pedir alguma coisa para o santo. Eu sou devoto de Santa Rita, por quê? Porque eu peço para ela saúde, paz. Mas ela morreu. Poxa vida, mas ela morreu enferma, sofrendo, abandonada pelas próprias irmãs religiosas. Vocês sabem a história dela muito melhor que eu. Abandonada pelas próprias religiosas, porque ela tinha uma chaga no meio da testa, a chaga do espinho de Jesus. Aquela chaga tinha um cheiro insuportável, fortíssimo. As irmãs expulsaram ela da comunidade porque ninguém aguentava aquilo. Colocaram ela num quartinho no fundo do convento, que era um antigo depósito lá. Fizeram lá um quartinho para ela, jogaram ela lá e deixaram ela abandonada, sofrendo sozinha. Ninguém chegava perto dela, ninguém conversava com ela. Ela foi mãe, perdeu os filhos, ficou viúva, perdeu os filhos, depois virou religiosa, viveu tudo isso. Aí eu chego para ela e falo, eu não quero sofrer, tira o sofrimento da minha vida. Santa Rita olha lá do céu e fala, poxa vida, vai ser pelo sofrimento que você vai se santificar? E você ainda diz que é meu devoto e minha devota, e não aceita um sofrimentozinho desse tamanho que Deus mandou? Repito, qual de nós já foi preso por causa do Evangelho? Qual de nós já apanhou, levou chicotada por causa do Evangelho? Eu sofro tanto. Será que é tanto assim? Ninguém questiona o sofrimento de ninguém, porque isso cada um sabe o sofrimento que tem. Só eu sei do meu, e ninguém tem o direito de dizer que é pouco ou é muito o meu sofrimento. Só eu sei, e cada um sabe do seu, não é verdade? Cada um sabe. Não, eu sofro mais que você. Não, ninguém tem o direito de dizer isso. Mas nós podemos nos questionar, será que como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, eu sofro tanto assim? Ou eu poderia oferecer isso a Deus? O sofrimento de Santa Rita se transformou em rosas. Santa Teresinha também, e assim por diante. São Luís é um grande exemplo para nós. Claro, assim como todos os apóstolos, São Pedro, de que o nosso amor se mede pelo quanto eu estou disposto a sofrer por alguma coisa. O amor que nós temos por alguém, e aqui no caso nós estamos falando de Jesus Cristo e de Deus, o amor que eu tenho por alguém se mede pela capacidade que eu tenho de sofrer por aquilo. Enquanto eu ainda não sofri por uma situação e continuei firme, talvez seja um apego, talvez seja uma admiração, talvez seja alguma coisa desse tipo. Eu admiro muito. Agora, quando eu começo a sofrer por aquilo, aí é amor. O amor de uma mãe por um filho se mede no quanto a mãe está disposta a sofrer pelo filho. E ela está disposta a tudo. Tudo. A maior agonia, a maior dor de uma mãe é ver o filho doente. Isso é unânime. O que a mãe mais gostaria, isso é unânime também, é fazer com que aquela dor saísse do filho e viesse para ela.
O que ela mais queria era sofrer a dor do filho. O amor está na capacidade que eu tenho de sofrer. Eu amo Jesus, eu amo o Evangelho. Meu amor pelo Evangelho está na capacidade de sofrer pelo Evangelho. É aqui que é medido o meu amor pelo reino dos céus, pelo Evangelho de Jesus. Aprendamos a oferecer os nossos sofrimentos nas mãos de Deus, que pode transformar isso em salvação e redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.